No silêncio da chuva, há uma voz antiga. Uma voz que fala sobre escolhas, sobre caminhos e sobre paz. Hoje, ouça o livro de Provérbios e deixe que a sabedoria de Deus guie a sua mente e acalme o seu coração. Estes são os Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Foram escritos para ensinar sabedoria e disciplina e para ajudar as pessoas a compreenderem as instruções dos sábios. Eles nos conduzem a uma vida equilibrada e bem-sucedida, ajudando-nos a fazer o que é certo, justo e imparcial. Esses provérbios concedem discernimento aos inexperientes e ensinam conhecimento e bom senso aos jovens. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. E quem tem entendimento encontrará orientação ao refletir sobre o significado dessas palavras, parábolas e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. O conselho de um pai: adquira sabedoria. Meu filho, ouça a correção do seu pai e não abandone a instrução da sua mãe. O que aprender com ele será uma coroa de graça sobre sua cabeça e um colar de honra em seu pescoço. Se pecadores quiserem seduzi-lo, não ceda aos seus convites. Talvez digam: venha conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscada contra inocentes só para nos divertir. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole seus mortos, e tomaremos suas riquezas, enchendo nossas casas com o que roubarmos. Junte-se a nós. Dividiremos igualmente o que conseguirmos. Meu filho, não vá com eles. Afaste-se desses caminhos. Eles correm para fazer o mal. Apressam-se em derramar sangue inocente. Assim como um pássaro foge de uma armadilha que viu ser montada, também deveriam perceber que estão armando a própria destruição. Pois quem vive pela ganância acaba sendo vítima da própria cobiça. A sabedoria grita nas ruas, levanta sua voz nas praças e avenidas e fala diante das portas da cidade, dizendo: até quando vocês ingênuos insistirão em sua ingenuidade? Até quando zombadores terão prazer na zombaria? E até quando tolos rejeitarão o conhecimento? Venham, escutem minhas advertências. Abrirei meu coração a vocês e os tornarei sábios. Muitas vezes os chamei, mas vocês não quiseram vir. Estendi a mão, mas ninguém me deu atenção. Desprezaram meu conselho e rejeitaram a minha repreensão. Por isso, rirei quando estiverem em dificuldades e zombarei quando forem dominados pelo caos. Quando a calamidade vier como uma tempestade e a desgraça os envolver como um furacão, quando a angústia e a aflição tomarem conta de vocês, então clamarão por socorro, mas eu não responderei. Ainda que me procurem, não me encontrarão, pois desprezaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor. Rejeitaram meu conselho e ignoraram minhas advertências. Por isso, comerão o fruto amargo de suas escolhas e se fartarão das consequências de seus próprios caminhos. Os ingênuos que me desprezam seguirão rumo à morte, e os tolos serão destruídos pela própria acomodação. Mas os que me ouvem viverão em paz, tranquilos, seguros e sem temer o mal. Os benefícios da sabedoria. Meu filho, não se esqueça das minhas instruções e guarde no coração os meus mandamentos. Se fizer isso, a sua vida será longa e os seus dias serão cheios de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Amarre-as como um colar em volta do pescoço e grave-as profundamente em seu coração. Assim, você encontrará favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o coração e não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho certo a seguir.
Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso trará saúde para o corpo e vigor para os ossos. Honre o Senhor com suas riquezas e com o melhor de tudo o que você produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor e não desanime quando Ele o corrigir. Porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Feliz é a pessoa que encontra sabedoria e que adquire entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Ela vale muito mais do que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Com a mão direita, ela oferece vida longa. Com a esquerda, oferece riqueza e honra. Seus caminhos são agradáveis e todas as suas veredas conduzem à paz. A sabedoria é árvore de vida para quem dela se apodera. Felizes são os que a abraçam firmemente. Pela sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Pelo entendimento, firmou os céus. Pelo seu conhecimento, as fontes profundas se rompem, e o orvalho desce dos céus à noite. Meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Apegue-se a eles. Eles darão vida à sua alma e serão como joias preciosas ao redor do seu pescoço. Quando andar, estará seguro em seu caminho e seus pés não tropeçarão. Quando se deitar, não sentirá medo. Quando dormir, o seu sono será tranquilo. Não tenha medo do desastre repentino, nem da ruína que atinge os perversos. Pois o Senhor será a sua segurança e impedirá que o seu pé fique preso numa armadilha. Não deixe de fazer o bem a quem dele precisar, sempre que isso estiver ao seu alcance. Se você pode ajudar alguém agora, não diga, volte amanhã e eu lhe darei algo. Não planeje o mal contra o seu próximo, pois ele confia em você. Não procure motivos para brigar se ninguém lhe fez mal. Não tenha inveja dos violentos, nem imite o seu comportamento, porque o Senhor detesta os perversos, mas oferece sua amizade aos justos. O Senhor amaldiçoa a casa dos ímpios, mas abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os tolos serão envergonhados publicamente. O conselho sábio de um pai. Meus filhos, ouçam quando o seu pai lhes ensina, prestem atenção e aprendam a ter discernimento, pois o conselho que eu lhes dou é bom. Não se afastem das minhas palavras. Quando eu era ainda um menino, amado e único aos olhos do meu pai e da minha mãe, ele me dizia, leve minhas palavras a sério, guarde os meus mandamentos e você viverá. Busque sabedoria e procure entendimento. Não se esqueça do que eu digo e não se afaste do caminho. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. Adquirir sabedoria é a escolha mais sábia que você pode fazer. E em tudo o mais, aprenda a ter discernimento. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Se a abraçar com amor, ela o honrará. Ela lhe colocará uma grinalda de beleza sobre a cabeça e o presenteará com uma coroa de honra. Meu filho, ouça o que lhe digo e siga minhas instruções. Assim você viverá uma vida longa e boa. Eu lhe mostrarei o caminho da sabedoria e o guiarei por uma estrada reta e segura. Quando andar por ela, nada o deterá. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se às minhas palavras e não as solte. Guarde-as bem, pois delas depende a sua vida. Não siga os caminhos dos perversos, nem imite o comportamento dos maus. Nem pense em seguir por essa estrada. Desvie-se dela e siga adiante, pois os perversos não dormem enquanto não fazem o mal, e não descansam enquanto não fazem alguém tropeçar. Comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência, mas o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer.
que brilha cada vez mais até o dia ser pleno de luz. Já o caminho dos perversos é como a mais profunda escuridão. Eles nem sabem o que os faz cair. Meu filho, preste atenção ao que digo. Ouça bem as minhas palavras. Não as perca de vista e mantenha-as gravadas no fundo do coração, pois elas trazem vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois é dele que brotam as fontes da vida. Afaste de si as palavras enganosas e mantenha longe de seus lábios a falsidade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar firme no que está diante de você. Planeje seus passos com sabedoria e permaneça no caminho seguro. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e não permita que seus pés sigam o mal. O conselho sábio de um pai. Meus filhos, ouçam quando o seu pai lhes ensina, prestem atenção e aprendam a ter discernimento, pois o conselho que eu lhes dou é bom. Não se afastem das minhas palavras. Quando eu era ainda um menino, amado e único aos olhos do meu pai e da minha mãe, ele me dizia: leve minhas palavras a sério, guarde os meus mandamentos e você viverá. Busque sabedoria e procure entendimento. Não se esqueça do que eu digo e não se afaste do caminho. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. Adquirir sabedoria é a escolha mais sábia que você pode fazer. E em tudo o mais, aprenda a ter discernimento. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Se a abraçar com amor, ela o honrará. Ela lhe colocará uma grinalda de beleza sobre a cabeça e o presenteará com uma coroa de honra. Meu filho, ouça o que lhe digo e siga minhas instruções. Assim você viverá uma vida longa e boa. Eu lhe mostrarei o caminho da sabedoria e o guiarei por uma estrada reta e segura. Quando andar por ela, nada o deterá. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se às minhas palavras e não as solte. Guarde-as bem, pois delas depende a sua vida. Não siga os caminhos dos perversos, nem imite o comportamento dos maus. Nem pense em seguir por essa estrada. Desvie-se dela e siga adiante. Pois os perversos não dormem enquanto não fazem o mal, e não descansam enquanto não fazem alguém tropeçar. Comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência, mas o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia ser pleno de luz. Já o caminho dos perversos é como a mais profunda escuridão. Eles nem sabem o que os faz cair. Meu filho, preste atenção ao que digo. Ouça bem as minhas palavras. Não as perca de vista e mantenha-as gravadas no fundo do coração, pois elas trazem vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois é dele que brotam as fontes da vida. Afaste de si as palavras enganosas e mantenha longe de seus lábios a falsidade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar firme no que está diante de você. Planeje seus passos com sabedoria e permaneça no caminho seguro. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e não permita que seus pés sigam o mal. Lições para a vida diária. Meu filho, se você aceitou ser fiador de um amigo ou garantiu a dívida de um estranho, se prendeu por suas próprias palavras e caiu numa armadilha por causa do acordo que fez, então siga o meu conselho e livre-se dessa obrigação. Você colocou a si mesmo nas mãos do seu próximo. Vá até ele sem demora, humilhe-se e insista para se livrar disso. Não adie, não descanse enquanto essa questão não estiver resolvida. Livre-se dessa armadilha como a gazela que escapa do caçador, como o pássaro que foge da rede. Aprenda com a formiga, ó preguiçoso. Observe os seus caminhos e torne-se sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem chefe, ela trabalha com diligência durante o verão e armazena o seu alimento para o tempo de necessidade.
E você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, um breve descanso com os braços cruzados. E a pobreza virá sobre você como um assaltante, e a necessidade o atacará como um ladrão armado. Assim vivem os perversos e os falsos. Suas bocas transbordam mentiras, seus olhos piscam com engano, seus pés sinalizam a traição e suas mãos tramam o mal. Seu coração está cheio de perversidade e eles semeiam discórdia por onde passam. Por isso, serão destruídos de repente, quebrados sem remédio. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Sim, 7 que ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que planeja a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. Guarde essas palavras no coração e amarre-as ao redor do pescoço. Quando andar, esses conselhos o guiarão. Quando dormir, eles o protegerão. E quando acordar, o instruirão novamente. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. As correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Elas o protegerão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Não cobice a sua beleza, nem se deixe prender por seus olhares, pois a prostituição leva o homem à pobreza, mas o adultério destrói a própria vida. Pode alguém carregar fogo no peito sem que as roupas se queimem? Ou caminhar sobre brasas sem que os pés se queimem? Assim acontece com aquele que se deita com a mulher de outro homem. Não ficará sem castigo. Pode haver desculpa para o ladrão que rouba apenas para matar a fome. Mas se for pego, pagará 7 vezes o que tomou, mesmo que tenha de vender tudo o que possui. O homem que comete adultério não tem juízo. Destrói a si mesmo. Ele colherá feridas e vergonha, e sua desonra jamais será esquecida. Porque o marido traído será tomado pela fúria, e não terá compaixão ao se vingar. Ele não aceitará compensação alguma, nem se deixará aplacar, ainda que receba os presentes mais valiosos. Outra advertência sobre mulheres imorais. Meu filho, siga o meu conselho e guarde os meus mandamentos como se fossem um tesouro. Obedeça às minhas instruções e viva. Cuide delas como se protegesse a menina dos seus olhos. Amarre-as aos dedos como lembrança e grave-as no fundo do coração. Ame a sabedoria como se fosse sua irmã e faça do discernimento um membro da sua família. Assim, eles o protegerão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Certa vez, enquanto eu observava pela janela da minha casa, olhando por entre as cortinas, vi alguns jovens ingênuos e percebi entre eles um rapaz sem juízo. Ele passava pela rua, perto da esquina onde morava certa mulher, e caminhava em direção à casa dela. Era o entardecer, o crepúsculo, quando caía a noite e as sombras tomavam a rua. Então ela apareceu, vestida de maneira provocante e com intenções enganosas no coração. Era ousada e inquieta, do tipo que nunca permanece em casa. Está sempre nas ruas e nos mercados, à espreita em cada esquina. Ela se aproximou do rapaz, o abraçou e o beijou. E com um olhar confiante, sem o menor pudor, lhe disse: hoje apresentei a minha oferta de paz e cumpri os meus votos. Por isso saí à sua procura e o encontrei. A minha cama está preparada com cobertas bordadas e lençóis finos do Egito. Perfumei o quarto com mirra, aloés e canela. Venha, vamos nos embriagar de amor até o amanhecer. Vamos desfrutar das carícias um do outro, pois o meu marido não está em casa. Ele partiu para uma longa viagem e levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro. Só voltará no fim do mês. Com palavras doces e persuasivas, ela o convenceu, e com elogios sedutores o atraiu. Sem pensar, ele a seguiu, como boi que vai para o matadouro.
como o cervo que cai na armadilha, à espera da flecha que atravessará o seu coração, como o pássaro que voa direto para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, meu filho, ouça-me. Preste atenção às minhas palavras. Não permita que o seu coração se desvie para ela. Não se deixe prender pelos seus caminhos, pois ela foi a ruína de muitos. Incontáveis são as suas vítimas. A sua casa é o caminho que leva à morte. O seu quarto é a câmara da sepultura. A sabedoria pede para ser ouvida. Escutem, pois a sabedoria chama. Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. No alto dos montes, junto ao caminho, nas encruzilhadas, ela se faz ouvir. À beira das portas da cidade, na entrada, ela proclama: a vocês eu clamo, a todos vocês, ó povo. Levanto minha voz para todos. Vocês, inexperientes, aprendam discernimento. Vocês, tolos, busquem entendimento. Ouçam, pois tenho palavras preciosas a dizer. Tudo o que falo é verdadeiro e justo. A mentira é abominável para mim. Meu conselho é íntegro. Minhas palavras são retas e puras. São claras para quem tem entendimento e corretas para quem busca o conhecimento. Escolham minha instrução em vez da prata e o conhecimento em vez do ouro puro, porque a sabedoria vale muito mais do que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e encontro o conhecimento e o discernimento. O temor do Senhor é odiar o mal. Por isso detesto o orgulho, a arrogância, o mau caminho e as palavras perversas. O bom senso e a força me pertencem. Tenho conselho e entendimento. Por mim, os reis governam e os governantes decretam justiça. Por mim, príncipes lideram e nobres exercem autoridade sobre a terra. Amo os que me amam e os que me buscam com sinceridade certamente me encontrarão. Comigo estão riquezas e honra, bens duradouros e justiça. A minha recompensa é melhor que o ouro, mais preciosa que a prata refinada. Ando pelo caminho da retidão, no meio das veredas da justiça, para conceder herança aos que me amam e encher os seus tesouros. O Senhor me criou como a primeira de suas obras, antes de tudo o que passou a existir. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes que a terra existisse. Nasci antes dos oceanos, antes das fontes das águas profundas. Antes de surgirem os montes, antes das colinas, eu fui gerada. Ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o primeiro punhado de pó do mundo. Eu estava lá quando ele firmou os céus, quando traçou o horizonte sobre as águas. Estava lá quando ele formou as nuvens nas alturas e quando estabeleceu as fontes do abismo. Estava lá quando marcou os limites do mar, para que as águas não ultrapassassem seu comando, e quando lançou os fundamentos da terra. Eu estava ao seu lado como arquiteta e era a sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e me deleitava com os filhos dos homens. Agora, portanto, meus filhos, ouçam-me, pois felizes são os que seguem os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e sejam sábios, não a desprezem. Felizes são os que me ouvem, que permanecem vigilantes à minha porta e esperam por mim à entrada da minha casa. Porque quem me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas quem me rejeita, prejudica a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. A sabedoria construiu a sua casa e ergueu as suas 7 colunas. Preparou um grande banquete, misturou o vinho e arrumou a mesa. Enviou as suas servas para convidar a todos. Do ponto mais alto da cidade, ela clama: venham à minha casa todos vocês que são ingênuos. Aos que não têm entendimento eu digo: venham, comam do meu banquete e bebam do vinho que preparei.
Deixem para trás a ingenuidade e vivam, andem pelo caminho do discernimento. Quem repreende o zombador recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso só atrai problemas. Portanto, não repreenda o zombador. Ele o odiará, mas repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o sábio, e ele se tornará ainda mais sábio. Ensine o justo, e ele aumentará seu conhecimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo traz entendimento. A sabedoria multiplicará os seus dias e prolongará os seus anos de vida. A insensatez pede para ser ouvida. A mulher chamada insensatez é atrevida, ignorante e inconsequente. Senta-se à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, e chama os que passam pelo caminho, os que seguem distraídos em seus afazeres. Venham à minha casa todos os ingênuos. Aos que não têm juízo, eu digo, água roubada é mais refrescante, e o pão comido às escondidas é mais saboroso. Mas eles não sabem que ali estão os mortos, e que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Estes são os provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o coração do pai, mas o filho tolo entristece a sua mãe. As riquezas desonestas não duram, mas a vida justa livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação prosperam. O jovem sábio colhe no tempo certo, mas quem dorme durante a colheita é uma vergonha. As bênçãos cobrem o justo, mas as palavras dos perversos escondem violência. O justo deixa boas lembranças, mas o nome dos ímpios apodrece. O sábio aceita os mandamentos, mas o insensato causa a própria ruína. Quem anda em integridade anda seguro, mas quem trilha caminhos tortuosos será descoberto. Quem fecha os olhos à maldade causa problemas, mas quem repreende abertamente promove a paz. As palavras do justo são fonte de vida, mas a boca dos perversos oculta intenções violentas. O ódio provoca contendas, mas o amor cobre todas as ofensas. Os lábios dos sábios espalham conhecimento, mas o bastão corrige quem não tem juízo. Os sábios guardam o conhecimento como um tesouro, mas a conversa do tolo o leva à ruína. A riqueza do rico é a sua fortaleza. A pobreza do pobre é a sua destruição. O salário do justo conduz à vida, mas o lucro do perverso conduz ao pecado. Quem aceita a correção está no caminho da vida, mas quem rejeita a repreensão se perde. Quem esconde o ódio mente com os lábios, e quem espalha calúnias é insensato. Quem fala demais acaba pecando, mas quem é prudente contém a língua. As palavras do justo são como prata refinada, mas o coração dos perversos não tem valor algum. As palavras do justo alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza, e Ele não permite que a tristeza a acompanhe. O tolo se diverte em fazer o mal, mas o sensato se alegra com a sabedoria. O que o perverso teme, isso lhe acontecerá, mas o desejo dos justos será atendido. Quando chega a tempestade, o perverso é levado embora, mas o justo tem fundamentos eternos. Como vinagre nos dentes e fumaça nos olhos, assim é o preguiçoso para quem o envia. O temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias dos ímpios são abreviados. As esperanças dos justos resultam em alegria, mas as expectativas dos perversos se desvanecem. O caminho do Senhor é refúgio para os íntegros, mas destruição para os que praticam o mal. O justo jamais será abalado, mas os ímpios serão arrancados da terra. A boca do justo oferece sabedoria, mas a língua enganosa será cortada. Dos lábios do justo vêm palavras proveitosas, mas da boca dos perversos só saem mentiras e destruição.
O caminho da integridade e da justiça. O Senhor detesta o uso de balanças desonestas, mas se alegra com pesos exatos. O orgulho conduz à desgraça, mas a humildade traz sabedoria. A honestidade guia os justos, mas a deslealdade destrói os infiéis. As riquezas de nada ajudarão no dia do juízo, mas uma vida justa livra da morte. A integridade guia os passos do justo, mas o peso da culpa recai sobre o perverso. A justiça livra os retos, mas os desonestos são apanhados pela própria ambição. Quando o perverso morre, sua esperança morre com ele, pois confiou na própria força. O justo é salvo da angústia, mas o perverso toma o seu lugar no sofrimento. O hipócrita destrói com as palavras, mas o conhecimento preserva os justos. Quando os justos prosperam, a cidade se alegra. Quando os perversos perecem, há júbilo em toda parte. A cidade é exaltada pela bênção dos justos, mas é destruída pelas palavras dos perversos. Desprezar o próximo é falta de juízo. A pessoa sensata prefere o silêncio. O fofoqueiro espalha segredos, mas quem é fiel de espírito sabe guardar confidências. Sem liderança sábia, o povo cai, mas na multidão de conselheiros, há segurança. Quem serve de fiador corre perigo. Quem evita esse compromisso vive tranquilo. A mulher bondosa conquista respeito, mas os homens cruéis só conquistam riqueza. Quem pratica o bem beneficia a si mesmo, mas quem pratica o mal destrói a própria alma. A riqueza do perverso é passageira, mas a recompensa do justo é duradoura. A retidão conduz à vida, mas a perversidade conduz à morte. O Senhor abomina os de coração perverso, mas se agrada dos que vivem com integridade. Certamente o perverso será punido, mas o justo será poupado. A mulher bonita, mas sem discernimento, é como anel de ouro em focinho de porco. Os justos esperam recompensas, mas os perversos esperam apenas juízo. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas quem retém demais acaba perdendo tudo. O generoso prospera, quem refresca os outros será também refrescado. O povo amaldiçoa quem retém os cereais, mas abençoa aquele que os vende no tempo certo. Quem procura o bem, encontra favor. Quem busca o mal o encontrará. Quem confia nas riquezas cairá, mas o justo floresce como a verde folhagem. Quem causa problemas à família herda o vento, o insensato se torna servo do sábio. O fruto do justo é a árvore de vida, e o sábio conquista corações. Se o justo recebe o que merece nesta vida, quanto mais o ímpio e o pecador. O caminho da disciplina e da verdade. Para aprender, é preciso amar a disciplina. Odiar a repreensão é pura tolice. O Senhor aprova a pessoa de bem, mas condena aquele que planeja o mal. A perversidade nunca traz estabilidade, mas a raiz dos justos permanecerá firme. A mulher virtuosa é coroa de honra para o marido, mas a que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. Os planos do justo são corretos, mas os conselhos do perverso são enganosos. As palavras dos perversos são emboscadas mortais, mas as palavras dos justos salvam vidas. Os perversos morrem e desaparecem, mas a família dos justos permanece firme. O sensato recebe elogios, mas o perverso de coração é desprezado. É melhor ser simples e ter o que comer do que fingir ser grande e passar fome. O justo cuida bem dos seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. Quem trabalha com dedicação terá fartura de alimento. Quem corre atrás de ilusões não tem juízo. Os perversos cobiçam o que os outros possuem, mas os justos florescem, bem enraizados. O perverso é apanhado pela própria língua, mas o justo escapa da aflição. Palavras sábias produzem muitos benefícios, e o esforço diligente traz recompensa. O insensato pensa que está sempre certo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato se ira com facilidade,
mas o sábio ignora a ofensa. A testemunha fiel diz a verdade, mas a testemunha falsa espalha mentiras. Palavras impensadas ferem como espada, mas as palavras dos sábios trazem cura. A verdade permanece firme para sempre, mas a mentira tem vida curta. O engano habita o coração dos que tramam o mal, mas a alegria habita o coração dos que promovem a paz. Nenhum mal sobrevém ao justo, mas os perversos enfrentam muitas aflições. O Senhor detesta os lábios mentirosos, mas se agrada dos que falam a verdade. O sábio não se gaba de seu conhecimento, mas o tolo exibe a própria insensatez. Quem trabalha com diligência se torna líder, mas o preguiçoso acaba servo. A preocupação abate o coração, mas uma palavra de encorajamento o alegra. O justo guia bem os seus amigos, mas o perverso os conduz ao erro. O preguiçoso nem cozinha o que caçou, mas o diligente valoriza tudo o que possui. O caminho dos justos conduz à vida. É uma estrada que não leva à morte. O valor da disciplina e da sabedoria. O filho sábio aceita a disciplina de seu pai, mas o zombador recusa ouvir a repreensão. Com palavras sábias se conquista o sustento, mas os desleais têm fome de violência. Quem controla a língua conserva a vida, mas quem fala demais traz destruição sobre si. O preguiçoso deseja muito, mas nada alcança. Os que trabalham com dedicação prosperam. O justo odeia a mentira. O perverso causa vergonha e desonra. A justiça guarda o caminho do íntegro, mas a perversidade desvia o pecador. Há pobres que fingem ser ricos e ricos que fingem ser pobres. O rico pode pagar o preço de um resgate. O pobre nem sequer é ameaçado. A luz dos justos brilha alegremente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. O orgulho só gera conflitos, mas a sabedoria está com os que aceitam conselhos. O dinheiro ganho com engano se desfaz rapidamente, mas o que é conquistado com esforço cresce com o tempo. A esperança adiada adoece o coração, mas o sonho realizado é árvore de vida. Quem despreza a instrução cai em ruína, mas quem respeita o mandamento é recompensado. O ensino do sábio é fonte de vida. Quem o acolhe escapa das armadilhas da morte. O sensato é honrado, o desleal caminha para a destruição. O sábio reflete antes de agir, mas o tolo se apressa em exibir sua insensatez. O mensageiro desleal cai em desgraça, mas o mensageiro fiel traz cura. Quem rejeita a correção colherá pobreza e vergonha, mas quem aceita a repreensão será honrado. É doce ver os sonhos se realizarem, mas os tolos se recusam a abandonar o mal. Quem anda com os sábios se tornará sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. O mal persegue os pecadores, mas as bênçãos recompensam os justos. A pessoa de bem deixa herança até para os netos, mas a riqueza do pecador acaba nas mãos do justo. As terras dos pobres produzem em abundância, mas a injustiça consome o fruto do trabalho. Quem não disciplina os filhos mostra que não os ama, mas quem ama corrige enquanto há tempo. O justo come até se satisfazer, mas o estômago dos perversos permanece vazio. O caminho da sabedoria e da loucura. A mulher sábia edifica o seu lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Quem anda pelo caminho reto teme o Senhor, mas quem escolhe caminhos tortuosos o despreza. As palavras arrogantes do insensato são o seu próprio castigo, mas as palavras do sábio o protegem. O estábulo sem bois permanece limpo, mas é pela força do boi que vem a colheita farta. A testemunha fiel não mente, mas a testemunha falsa respira engano. O zombador procura sabedoria e não a encontra, mas ao prudente o conhecimento vem com facilidade. Afaste-se do tolo, pois em seus lábios não há sabedoria. O prudente sabe para onde vai. O insensato engana a si mesmo. Os tolos zombam da própria culpa, mas os justos a reconhecem e buscam reconciliação.
Cada coração conhece a sua própria amargura, e nenhum estranho pode compartilhar de toda a sua alegria. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas no fim conduzem à morte. O riso pode esconder a dor do coração, mas quando a alegria se vai, a tristeza permanece. O desleal receberá o que merece, mas o homem bom será recompensado. O ingênuo acredita em tudo que ouve, mas o prudente examina seus passos. O sábio é cauteloso e evita o perigo, mas o tolo confia demais em si mesmo. Quem se ira com facilidade comete loucuras, e quem trama o mal é odiado. Os ingênuos se vestem de insensatez, os prudentes são coroados com conhecimento. Os maus se curvarão diante dos bons, e os perversos à porta dos justos. Os pobres são desprezados pelos vizinhos, mas os ricos têm muitos amigos. É pecado desprezar o próximo. Feliz é aquele que ajuda os necessitados. Os que planejam o mal se desviam, mas os que buscam o bem encontram amor e fidelidade. O trabalho árduo traz lucro, mas o falar demais conduz à pobreza. A riqueza é uma coroa para os sábios, mas a insensatez dos tolos só produz mais tolice. A testemunha fiel salva vidas, mas a testemunha falsa é enganadora. Quem teme o Senhor tem uma fortaleza segura e refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida. Ele livra das armadilhas da morte. Uma nação populosa é glória para o rei, mas a falta de povo é a sua ruína. Quem tem entendimento controla a própria ira, mas o impaciente revela sua loucura. O coração tranquilo dá vida ao corpo, mas a inveja é como câncer nos ossos. Quem oprime o pobre insulta o seu Criador, mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. O perverso é destruído por sua própria maldade, mas o justo tem esperança até na morte. A sabedoria repousa no coração do sensato, mas entre os tolos ela não é encontrada. A justiça exalta uma nação, mas o pecado é vergonha para qualquer povo. O rei se alegra com os servos prudentes, mas se enfurece contra os que o envergonham. O poder das palavras e do coração. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna o conhecimento agradável, mas a boca dos tolos despeja insensatez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Observam tanto os maus quanto os bons. Palavras suaves são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas quem aceita a repreensão demonstra prudência. Há tesouros na casa do justo, mas os ganhos dos perversos trazem inquietação. A boca dos sábios espalha conhecimento. O coração dos tolos nada tem a oferecer. O Senhor detesta os sacrifícios dos perversos, mas se agrada das orações dos justos. Os caminhos dos ímpios são abomináveis ao Senhor, mas Ele ama aquele que busca a justiça. Quem abandona o caminho correto sofrerá disciplina severa. Quem odeia a repreensão caminha para a morte. A morte e a destruição estão nuas diante do Senhor. Quanto mais o coração humano, o zombador evita os sábios, porque odeia ser corrigido. O coração alegre ilumina o rosto, mas o coração abatido oprime o espírito. O sábio tem fome de conhecimento, os tolos se alimentam de insensatez. Para os aflitos, todos os dias são pesados, mas para o coração alegre, a vida é uma festa constante. É melhor ter pouco e temer o Senhor do que possuir muito e viver em ansiedade. Um prato simples com amor é melhor que um banquete servido com ódio. Quem se irrita facilmente provoca brigas, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho dos justos é uma estrada livre. O filho sensato alegra o pai, o filho tolo despreza a mãe. A insensatez alegra quem não tem juízo,
mas o homem de entendimento caminha com retidão. Onde não há conselho, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Quão boa é a palavra dita na hora certa. Ela é motivo de alegria e bálsamo para o coração. O caminho da vida conduz o prudente para cima. Ele se afasta do caminho da morte. O Senhor destrói a casa dos orgulhosos, mas protege o lar da viúva. Os planos perversos são detestáveis ao Senhor, mas ele se agrada das palavras puras. A cobiça causa ruína à família, mas quem rejeita o suborno viverá. O coração do justo pondera antes de falar, mas a boca dos ímpios jorra a maldade. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve as orações dos justos. O olhar bondoso alegra o coração. Boas notícias trazem vigor ao corpo. Quem ouve a repreensão proveitosa habitará entre os sábios. Quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção adquire entendimento. O temor do Senhor é a escola da sabedoria, e a humildade é o caminho para a honra. O caminho da vontade de Deus. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Mesmo que a pessoa se considere pura, o Senhor examina as intenções do coração. Confie ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor fez tudo com propósito, até o perverso, para o dia da calamidade. Os orgulhosos são detestáveis para o Senhor, e com certeza receberão o castigo. Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado, e o temor do Senhor nos afasta do mal. Quando a vida de alguém agrada ao Senhor, até os seus inimigos vivem em paz com ele. É melhor ter pouco com justiça do que riquezas adquiridas com desonestidade. O homem pode traçar seus planos, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. As decisões do rei têm poder de vida e morte, por isso ele deve julgar com justiça. O Senhor exige balanças exatas. Ele é quem estabelece o padrão da retidão. A maldade é detestável ao rei, pois o seu trono se firma pela justiça. O rei se agrada das palavras sinceras e ama quem fala o que é certo. A ira do rei é sentença de morte, mas o sábio sabe apaziguá-lo. O sorriso do rei é como a luz da vida, e o seu favor é como a chuva de primavera. É melhor adquirir sabedoria do que ouro, e é melhor obter discernimento do que prata. O caminho dos justos os mantém longe do mal. Quem o guarda, protege a própria vida. O orgulho precede a destruição, e a arrogância, a queda. É melhor viver humildemente com os pobres do que dividir o despojo com os orgulhosos. Quem dá ouvidos à instrução prospera, e quem confia no Senhor é feliz. O sábio é reconhecido pelo seu discernimento, e palavras agradáveis têm poder de persuasão. A sensatez é fonte de vida para quem a possui, mas é inútil disciplinar os insensatos. Da mente sábia nascem bons conselhos, e suas palavras são doces e convincentes. Palavras bondosas são como o mel, doces para a alma e curativas para o corpo. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas no fim conduzem à morte. O apetite do trabalhador o impulsiona. O seu próprio estômago o motiva. A pessoa sem caráter espalha destruição, e suas palavras queimam como fogo. O perverso semeia discórdia, e o difamador separa até os melhores amigos. O homem violento engana os companheiros e os leva por caminhos de ruína. Com os olhos semicerrados, planejam o mal. Com sorrisos fingidos, o colocam em prática. Os cabelos brancos são coroa de glória para quem andou nos caminhos da justiça. É melhor ser paciente do que poderoso, e é melhor dominar a si mesmo do que conquistar uma cidade. As pessoas lançam sortes, mas é o Senhor quem decide o resultado. O valor do silêncio e da serenidade. É melhor um pedaço de pão seco e paz do que uma casa cheia de banquetes e conflitos.
O servo prudente governará sobre o filho que envergonha o pai, e terá parte na herança com os demais filhos. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas é o Senhor quem prova o coração. O perverso tem prazer em ouvir palavras más, e o mentiroso se delicia com conversas destrutivas. Quem zomba do pobre insulta o seu Criador, e quem se alegra com a desgraça será castigado. Os netos são a coroa dos idosos, e os pais o orgulho dos filhos. Não convém ao tolo falar com eloquência, nem ao governante mentir. O suborno parece amuleto de sorte, mas apenas engana quem o carrega. Quem perdoa a ofensa demonstra amor, mas quem insiste nela separa amigos. Uma repreensão tem mais valor para o prudente do que 100 açoites para o tolo. O perverso vive procurando ocasião para a rebelião, e por isso encontrará castigo severo. É melhor cruzar o caminho de uma ursa roubada de seus filhotes do que o de um tolo em sua insensatez. Quem paga o bem com o mal nunca afastará o mal de sua casa. Iniciar uma briga é como abrir uma represa. Por isso, pare antes que a discussão transborde. Absolver o culpado e condenar o inocente são atitudes detestáveis ao Senhor. De nada adianta oferecer instrução ao tolo, pois ele não tem desejo de aprender. O amigo ama em todo tempo, e o irmão nasce para a hora da angústia. É falta de juízo dar garantia por alguém, ou ser fiador de um amigo. Quem ama a contenda ama o pecado, e quem ergue muros altos busca sua própria ruína. O coração perverso não prospera, e a língua enganosa atrai desgraça. O filho tolo traz tristeza ao pai, e nenhuma alegria àquele que o gerou. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. O perverso aceita suborno em segredo para desviar o curso da justiça. O sábio mantém o olhar fixo na sabedoria, mas os olhos do tolo vagam por toda a terra. O filho insensato é amargura para o pai e desgosto para a mãe. Não é bom castigar o justo por ser correto, nem açoitar o líder por agir com integridade. Quem é sábio usa poucas palavras, e quem tem entendimento mantém o espírito calmo. Até o tolo é considerado sábio quando se cala. De lábios fechados, parece inteligente. O poder da palavra e da escuta. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo mesmo e rejeita o bom senso. O tolo não deseja compreender, apenas expressar a própria opinião. O mal traz desonra e a vergonha acompanha o comportamento perverso. Palavras sábias são como águas profundas. A sabedoria flui do coração do sábio como um riacho que transborda. Não é certo absolver o culpado, nem negar justiça ao inocente. As palavras do tolo o envolvem em brigas. Ele mesmo clama por ser castigado. A boca do tolo é a sua ruína. Ele se enreda na armadilha dos próprios lábios. As calúnias são como petiscos saborosos. Descem até o íntimo de quem as ouve. O preguiçoso em seu trabalho é tão destrutivo quanto aquele que deliberadamente destrói. O nome do Senhor é fortaleza segura. O justo corre para ele e está protegido. O rico imagina que sua riqueza é uma cidade fortificada, um muro alto em que confia. O orgulho precede a ruína. E a humildade, a honra. Falar sem ouvir é vergonha e tolice. O espírito firme sustenta o corpo enfermo, mas o espírito abatido, quem o suportará? O coração sábio está sempre aberto para aprender, e os ouvidos atentos ao conhecimento. O presente abre portas e conduz o homem à presença dos grandes. O que fala primeiro no tribunal parece ter razão, até que venha o outro e o questione. Lançar sortes põe fim às contendas e decide questões entre poderosos. Reconquistar um amigo ofendido é mais difícil do que conquistar uma cidade fortificada. As ofensas erguem barreiras, como portões trancados. As palavras certas alimentam como boa refeição,
e satisfazem a alma. A língua tem poder sobre a vida e a morte, e quem ama o falar, comerá do seu fruto. Quem encontra uma esposa, encontra o bem, e recebe o favor do Senhor. O pobre fala com súplica, mas o rico responde com dureza. Muitos se dizem amigos, mas há um amigo, mais chegado que um irmão. A sabedoria nas relações e nas escolhas. É melhor ser pobre e honesto do que ser tolo e desonesto. O entusiasmo sem conhecimento é inútil e a pressa leva ao erro. O insensato arruína a própria vida e depois culpa o Senhor. A riqueza atrai muitos amigos, mas a pobreza afasta até os irmãos. A testemunha falsa não ficará impune e o mentiroso não escapará. Muitos buscam o favor dos poderosos e todos desejam a amizade de quem dá presentes. Se até os parentes do pobre o rejeitam, quanto mais os amigos se afastarão. Ainda que ele suplique, todos o abandonam. Quem adquire sabedoria ama a si mesmo. Quem busca entendimento prosperará. A testemunha falsa não ficará sem castigo. O mentiroso será destruído. Não convém ao tolo viver no luxo, nem ao servo dominar sobre príncipes. O sensato é paciente e conquista respeito ao ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas o seu favor é como o orvalho sobre a grama. O filho tolo é a desgraça do pai, e a esposa briguenta é como uma goteira contínua. Casas e riquezas são herança dos pais, mas uma esposa prudente vem do Senhor. O preguiçoso dorme profundamente, mas sua apatia o leva à fome. Quem guarda os mandamentos preserva a vida. Quem os despreza, caminha para a morte. Quem ajuda os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Corrija os seus filhos enquanto há esperança, mas não se deixe levar pela ira. O homem de temperamento explosivo precisa aprender com as consequências. Se você o livrar uma vez, terá de fazê-lo novamente. Busque conselho e aceite instrução. Assim você será sábio por toda a vida. O homem faz planos, mas o propósito do Senhor é que prevalece. A lealdade torna a pessoa encantadora. É melhor ser pobre que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida e dá segurança contra o mal. O preguiçoso pega a comida com a mão, mas não tem vontade de levá-la à boca. Castigue o zombador e o ingênuo aprenderá. Repreenda o sábio e ele se tornará ainda mais sábio. O filho que maltrata o pai ou expulsa a mãe causa vergonha e desonra. Meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, acabará se afastando do conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca do perverso se alimenta do mal. O castigo está preparado para os zombadores, e o açoite para as costas dos tolos. A sabedoria da moderação e da justiça. O vinho produz zombadores, e o álcool leva às brigas. Quem é dominado pela bebida não é sábio. O furor do rei é como o rugido do leão. Quem desperta sua ira põe em risco a própria vida. Evitar contendas é sinal de honra, mas o insensato insiste em brigar. Quem tem preguiça de arar na época certa, nada colherá no tempo da colheita. Os conselhos sábios repousam no coração humano, mas a pessoa sensata sabe trazê-los à luz. Muitos se dizem amigos leais, mas quem pode encontrar alguém realmente fiel? O justo anda com integridade, e felizes são os filhos que seguem os seus passos. Quando o rei se assenta para julgar, ele pesa cuidadosamente cada causa e discerne entre o bem e o mal. Quem pode dizer: purifiquei o coração, estou limpo e sem pecado? 2 pesos e 2 medidas são detestáveis ao Senhor. Até as crianças revelam quem são, por sua conduta e suas atitudes. Os ouvidos para ouvir e os olhos para ver, ambos são dádivas do Senhor. Se você ama o sono, ficará pobre. Mantenha os olhos abertos e terá fartura. O comprador reclama: não vale nada, mas depois se gaba de sua pechincha.
Palavras sábias são mais valiosas do que ouro e rubis. Quem aceita ser fiador por um estranho perde até a própria roupa. O pão roubado é doce, mas depois torna-se areia na boca. Com bons conselhos os planos prosperam, e toda guerra deve começar com orientação. O fofoqueiro espalha segredos, portanto, evite a companhia de quem fala demais. Quem amaldiçoa o pai ou a mãe terá a sua luz apagada na mais profunda escuridão. A herança apressada não é bênção no fim. Não digas, vou me vingar desse mal. Espera no Senhor, e Ele agirá por ti. O Senhor detesta pesos falsos e não se agrada de medidas enganosas. É o Senhor quem dirige nossos passos. Então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? É uma armadilha fazer votos apressados a Deus e só depois refletir sobre o custo. O rei sábio separa os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. A luz do Senhor sonda o espírito humano e revela os segredos do coração. A bondade e a fidelidade protegem o rei, e o seu trono se firma pela lealdade e pelo amor. A glória dos jovens está em sua força, e o esplendor dos anciãos em seus cabelos brancos. A correção severa purifica o coração, e a disciplina elimina o mal. O coração do rei e o governo de Deus. O coração do rei é como um rio em canais nas mãos do Senhor. Ele o conduz para onde quer. Todo homem pensa que o seu caminho é reto, mas o Senhor sonda os corações. Fazer o que é justo e correto agrada mais ao Senhor do que sacrifícios. Olhos arrogantes, coração orgulhoso e mãos perversas, tudo isso é pecado. O que planeja com cuidado e trabalha com dedicação próspera, mas o apressado acaba em pobreza. A riqueza conquistada por meio da mentira é como neblina ao vento, um laço mortal. A violência dos ímpios os destrói, porque se recusam a praticar o que é justo. O culpado anda por caminhos tortuosos, mas o inocente segue por trilha reta. É melhor viver só no canto do telhado do que em casa ampla, com uma esposa briguenta. O perverso deseja o mal e não tem compaixão pelo próximo. Quando o zombador é punido, o ingênuo aprende. Quando o sábio é instruído, cresce em conhecimento. Deus, o justo, observa a casa dos perversos e derrama sobre eles a desgraça. Quem fecha os ouvidos aos pobres clamará e não será ouvido. O presente dado em segredo acalma a ira, e o suborno discreto apazigua a fúria. A justiça é alegria para o justo, mas terror para os que fazem o mal. Quem abandona o caminho da prudência repousará entre os mortos. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o luxo nunca prosperará. O perverso é punido no lugar do justo e o infiel em lugar do homem íntegro. É melhor viver sozinho no deserto do que com uma mulher briguenta e queixosa. O sábio tem riquezas e luxo em sua morada, mas o tolo desperdiça o que possui. Quem busca a justiça e o amor encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos fortes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Cuide da língua e guarde a boca, e você evitará muitos problemas. O zombador é orgulhoso e insolente e age com arrogância desmedida. O preguiçoso deseja e nada alcança, porque suas mãos se recusam a trabalhar. Alguns cobiçam o tempo todo, mas o justo reparte o que tem. O sacrifício do ímpio é detestável, principalmente quando oferecido com má intenção. A testemunha falsa perecerá, mas quem ouve com atenção falará sempre com verdade. O olhar arrogante denuncia o coração perverso, mas o justo pondera antes de agir. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho humano que possa prevalecer contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas é o Senhor quem dá a vitória.
sabedoria, caráter e o caminho dos sábios. A boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro. O rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor é o Criador de ambos. O prudente enxerga o perigo e se protege, mas o ingênuo avança e sofre as consequências. A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. O caminho dos perversos é cheio de espinhos. Quem ama a vida se afasta dele. Instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Quem semeia injustiça colhe desgraça, e seu poder acabará em ruína. A pessoa generosa será abençoada, porque reparte o pão com o pobre. Mande embora o zombador, e cessarão as brigas. A contenda e o insulto desaparecerão. Quem tem o coração puro e fala com graça conquistará a amizade do rei. O Senhor protege quem possui conhecimento, mas frustra os planos dos desleais. O preguiçoso diz: há um leão lá fora. Se eu sair, serei morto. As palavras da mulher imoral são uma cova profunda. Quem provoca a ira do Senhor cairá nela. O coração da criança é inclinado à insensatez, mas a disciplina a afasta dela. Quem oprime o pobre para enriquecer ou bajula o rico para se promover, acabará em pobreza. Ouça agora os ditados dos sábios. Incline o coração à sabedoria e mantenha estas palavras sempre em seus lábios. É bom guardá-las dentro do coração, pois elas fortalecerão sua confiança no Senhor. Eu as escrevi com conselhos e conhecimento para que você conheça a verdade e a transmita fielmente a quem precisa ouvi-la. Não explore o pobre porque é fraco, nem oprima o necessitado nos tribunais, pois o Senhor defenderá a causa deles e retribuirá aos opressores com o mesmo peso. Não se junte aos briguentos, nem ande com os que se iram com facilidade. Caso contrário, você aprenderá seus caminhos e cairá em armadilhas. Não se torne fiador por dívidas de outros, pois, se não puder pagar, até a cama em que dorme será tomada. Não remova os marcos antigos, aqueles que foram colocados por seus antepassados. Você já viu alguém habilidoso em seu trabalho? Ele servirá diante dos reis e não ficará entre os homens comuns. Disciplina, prazer e o coração do sábio. Quando te assentares à mesa com um governante, observa com atenção quem está diante de ti. Se és dado ao apetite, põe uma faca à tua garganta. Não cobices as iguarias que ele te oferece, pois talvez o coração dele não seja sincero. Não te desgastes tentando ficar rico, tem discernimento e para. Num piscar de olhos, a riqueza desaparece. Ela cria asas e voa como uma águia rumo ao céu. Não comas o pão do avarento, nem desejes as suas iguarias. Ele diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o pouco que comeste e desperdiçarás tuas palavras de louvor. Não fales aos ouvidos do tolo, pois ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os marcos antigos, nem invadas os campos dos órfãos, pois o seu Redentor é forte, ele defenderá a causa deles contra ti. Aplica o coração à instrução e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não deixes de corrigir o teu filho, pois ao discipliná-lo não o matarás. Com a vara o corrigirás e livrarás a sua alma da morte. Meu filho, se o teu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Exultará o meu íntimo, quando teus lábios disserem o que é justo. Não invejes os pecadores, antes permanece no temor do Senhor, porque certamente haverá recompensa, e a tua esperança não será frustrada. Ouve, meu filho, e sê sábio, e dirige o teu coração no caminho certo.
Não estejas entre os beberrões, nem entre os comilões, porque o beberrão e o glutão empobrecerão, e o sono excessivo os vestirá de trapos. Ouve teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe, quando envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Adquire sabedoria, instrução e entendimento. O pai do justo se alegra grandemente, e o que gera um filho sábio exulta de prazer. Alegra teu pai e tua mãe, e regozije-se aquela que te deu a luz. Meu filho, dá-me o teu coração, e que teus olhos se agradem dos meus caminhos. Porque a prostituta é uma cova profunda, e a mulher perversa, um poço estreito. Ela se põe à espreita como um ladrão e multiplica os infiéis entre os homens. Para quem são os ais? Para quem as contendas? Para quem as feridas sem razão e os olhos vermelhos? Para os que se demoram no vinho, para os que vão em busca de bebidas fortes. Não olhes para o vinho, quando mostra seu rubor no copo, quando brilha e desce suavemente, pois no fim ele morde como a serpente e pica como a víbora. Teus olhos verão coisas estranhas, e o teu coração falará perversidades. Serás como o que dorme no meio do mar, ou como o que se deita no topo do mastro. Dirás: espancaram-me e não me doeu, feriram-me e nem percebi. Quando despertarei para beber novamente? Força, justiça e a doçura da sabedoria. Não invejes os maus, nem desejes estar entre eles, pois tramam violência no coração, e suas palavras semeiam perturbação. Com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de tesouros preciosos e agradáveis. O sábio é mais poderoso que o forte, e o homem de entendimento multiplica a sua força. Portanto, não saias para a guerra sem direção, pois com muitos conselheiros vem a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não tem voz entre os que julgam a porta. Aquele que planeja o mal será conhecido como criador de confusão. O pensamento do tolo é pecado, e o zombador é detestável para os homens. Se desfaleces no dia da angústia, pequena é a tua força. Livra os que são levados à morte, salva os que cambaleiam para o abismo. E se disseres: nada sabíamos disso, Cope, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que guarda a tua alma? Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo é doce ao teu paladar. Assim é a sabedoria para a tua alma. Se a encontrares, haverá futuro para ti, e a tua esperança não será frustrada. Não espreites a casa do justo, ó perverso, nem destruas o lugar onde ele habita, pois o justo cairá 7 vezes e se levantará, mas os ímpios tropeçarão na desgraça. Não te alegres quando cair o teu inimigo, nem exultes quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja e desvie dele a sua ira. Não te perturbes por causa dos maus, nem invejes os perversos, pois não haverá futuro para o malvado, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor e ao Rei, meu filho, e não te associes com os rebeldes, pois sua destruição virá de repente, e quem sabe o que o Senhor e o Rei podem fazer. Estes também são ditados dos sábios. Não é bom fazer acepção de pessoas no julgamento. Aquele que diz ao perverso: você é inocente, será amaldiçoado pelo povo e desprezado pelas nações. Mas para os que condenam o culpado, tudo irá bem. Sobre eles virão grandes bênçãos. Uma resposta sincera é como um beijo de amizade. Prepara primeiro o teu campo, depois edifica a tua casa. Não testemunhes contra o teu próximo sem razão, nem enganes com teus lábios. E não digas: como ele me fez, assim lhe farei. Pagarei a cada um segundo o que merece. Passei pelo campo do preguiçoso e pela vinha do homem sem juízo. Eis que tudo estava coberto de espinhos,
e as urtigas haviam tomado o terreno. O muro de pedras estava em ruínas. Observei e refleti, e vi e aprendi um pouco de sono, um cochilo, o cruzar dos braços, e a pobreza virá como um ladrão, e a necessidade como um homem armado. O silêncio dos reis e a doçura do domínio próprio. Estes são mais provérbios de Salomão, reunidos pelos conselheiros do rei Ezequias, de Judá. É glória de Deus ocultar as coisas, e glória dos reis investigá-las. Assim como ninguém mede a altura dos céus ou a profundidade da terra, ninguém pode sondar o coração de um rei. Remova as impurezas da prata, e o ourives formará um vaso precioso. Remova os perversos da presença do rei, e o trono dele se firmará na justiça. Não busques o lugar de honra diante do rei, nem te coloques entre os grandes. É melhor que ele te chame à frente do que seres humilhado diante dos nobres. Não te apresses em litigar, pois o que farás se o teu adversário te envergonhar? Quando contendas com teu próximo, não reveles o segredo de outro, para que aquele que te ouvir não te despreze e tua má fama jamais se apague. Palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em bandejas de prata. A repreensão sábia a quem ouve é como joia de ouro em orelha preciosa. O mensageiro fiel é como neve no tempo da colheita, refresca a alma daquele que o enviou. Aquele que promete e não cumpre é como nuvens e ventos, sem chuva. Pela paciência, convence-se um príncipe, e a língua branda quebra ossos. Se achares mel, come o suficiente, para que não te fartes e o vomites. Não sejas frequente na casa do vizinho, para que ele não se canse de ti e te odeie. Falar falsamente contra alguém é como golpeá-lo com espada, feri-lo com flecha ou quebrar-lhe os ossos com um porrete. Confiar num traidor no tempo da angústia é como mastigar com dente quebrado ou andar com o pé aleijado. Cantar canções a quem sofre é como tirar o manto no frio ou despejar vinagre sobre a ferida. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão; se tiver sede, dá-lhe água. Pois assim amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor te recompensará. Como o vento do norte traz chuva, assim a língua que espalha boatos desperta a ira. Melhor viver num canto do sótão do que numa casa luxuosa, com esposa briguenta. Boas notícias de longe são como água fresca para o sedento. O justo que cede ao perverso é como fonte poluída e manancial corrompido. Comer mel demais não é bom, nem buscar a própria glória. É saudável. Quem não domina o próprio espírito é como uma cidade sem muros. A insensatez, o ócio e a maldade desmascarados. Como neve no verão e chuva no tempo da colheita, assim é a honra dada ao tolo. Como o pardal que foge e a andorinha que voa, a maldição sem causa não encontra pouso. O cavalo se conduz com o chicote, o jumento com o freio e o tolo com a vara nas costas. Não respondas ao tolo, segundo a sua insensatez, para que não te tornes igual a ele, mas responde ao tolo, segundo a sua loucura, para que não se julgue sábio aos próprios olhos. Enviar uma mensagem por um tolo é como cortar o próprio pé ou beber veneno. Um provérbio na boca do tolo é como perna paralisada, inútil, sem direção. Honrar o tolo é como amarrar uma pedra à atiradeira. Um provérbio na boca do tolo é como espinho na mão de um bêbado. O que contrata o insensato, ou qualquer um que passa, é como o arqueiro que atira flechas ao acaso. Como o cão que volta ao próprio vômito, assim o tolo repete sua loucura. Vês um homem sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para o tolo do que para ele. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto nas ruas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso gira na cama. Ele põe a mão no prato, mas não a leva à boca.
O preguiçoso se julga mais sábio que 7 homens, que respondem com bom senso. Quem se mete em briga alheia é como quem puxa um cão pelas orelhas. Como o louco que lança brasas, flechas e morte. Assim é o homem que engana o próximo e depois diz: era brincadeira. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem o caluniador, cessa a contenda. Como o carvão mantém a brasa e a lenha alimenta o fogo, assim o briguento atiça as discussões. As palavras do intrigante são petiscos deliciosos, descem até o mais profundo do ser. Prata sobre barro, assim são as palavras suaves, encobrindo o coração maligno. Aquele que odeia dissimula com os lábios, mas no coração maquina o engano. Ainda que dissimule com ternura, não creias nele, porque há 7 abominações em seu coração. O ódio será revelado em público, a maldade escondida virá à luz. Justiça, coragem e o coração do íntegro. Os perversos fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é valente como o leão. Quando a nação é corrupta, seus governantes caem, mas o líder sábio traz estabilidade. O pobre que oprime os pobres é como a chuva torrencial, que destrói a colheita. Quem despreza a lei exalta os perversos, mas quem aguarda luta contra eles. Os que praticam o mal não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a compreendem por completo. É melhor ser pobre e honesto do que ser rico e corrupto. O filho prudente obedece à lei. O que anda com libertinos envergonha o pai. O lucro obtido por exploração e ganância acabará nas mãos de quem ajuda os pobres. As orações dos que rejeitam a lei são detestáveis aos olhos de Deus. Quem desvia os justos para o mal cairá na própria armadilha, mas os íntegros herdarão o bem. O rico se considera sábio, mas o pobre que discerne o enxerga claramente. Quando os justos prosperam, há alegria. Quando os ímpios governam, o povo se esconde. Quem encobre os próprios pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona alcança misericórdia. Feliz é aquele que teme o mal e evita o pecado, mas o que endurece o coração cairá na desgraça. O governante perverso é como o leão que ruge e como o urso faminto sobre os pobres. O líder sem entendimento oprime o povo, mas o que odeia a corrupção viverá longamente. A consciência do assassino o persegue até a morte. Ninguém tente detê-lo. O justo será salvo do perigo, mas o perverso cairá repentinamente. Quem trabalha com dedicação terá fartura. Quem busca atalhos cairá na miséria. O fiel receberá recompensa abundante, mas o que corre atrás de riquezas cairá em ruína. Parcialidade é injustiça, e há quem se corrompa, até por um pedaço de pão. O ganancioso corre atrás do lucro sem perceber que se precipita à pobreza. No fim, o povo valoriza mais a repreensão honesta do que a bajulação enganosa. Quem rouba pai e mãe e diz que mal há nisso é comparável a um destruidor. O ganancioso provoca contendas, mas quem confia no Senhor prosperará. O que confia em si mesmo é tolo, mas quem anda com sabedoria está seguro. Quem ajuda os pobres jamais passará necessidade, mas quem fecha os olhos para eles será amaldiçoado. Quando os perversos sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando são destruídos, os justos florescem. O juízo dos reis e a sabedoria dos justos. Quem rejeita a correção e endurece o coração será destruído de repente, sem chance de cura. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os perversos dominam, o povo geme. O homem que ama a sabedoria alegra o pai, mas o que anda com prostitutas desperdiça sua riqueza. O rei justo dá estabilidade à nação, o corrupto, porém, a destrói.
Quem bajula os amigos, arma ciladas aos seus pés. O perverso é enredado pelo próprio pecado. Mas o justo grita de alegria. O justo se importa com os pobres, o ímpio, porém, não lhes dá atenção. Os zombadores provocam revoltas, mas os sábios apaziguam a ira. Se o sábio discutir com o tolo, haverá riso e gritaria, mas nenhuma paz. Os violentos odeiam os íntegros, mas os justos procuram ajudá-los. O tolo dá vazão à sua ira, o sábio a domina em silêncio. Se o governante ouve mentiras, todos os seus ministros se tornam corruptos. O pobre e o opressor têm isto em comum: o Senhor dá visão a ambos. Quando o rei julga os pobres com justiça, o seu trono se firma para sempre. A criança corrigida torna-se sábia, o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Quando os perversos dominam, o pecado se multiplica, mas os justos verão sua queda. Corrige teus filhos e encontrarás descanso e alegria. Onde não há visão divina, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei é feliz. Palavras não bastam para corrigir o servo, ainda que entenda, não obedecerá. Há mais esperança para o tolo do que para quem fala sem pensar. O servo mimado desde cedo se tornará rebelde. O irado provoca brigas, o impaciente multiplica pecados. O orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. Quem ajuda o ladrão causa a própria ruína e teme testemunhar a verdade. Temer os homens é armadilha mortal, mas confiar no Senhor é segurança eterna. Muitos buscam o favor dos governantes, mas é o Senhor quem dá a justiça. O justo despreza o injusto e o perverso aborrece o íntegro. O coração humilde e o mistério de Deus. Os ditados de Agur, filho de Jaque. Estou cansado, ó Deus, cansado e exausto, ó Deus. Sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento, não aprendi a sabedoria humana, nem conheço o santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem recolheu o vento nas mãos? Quem envolveu os mares em sua capa? Quem firmou os confins da terra? Qual é o seu nome e o nome de seu filho? Dize-me, se é que sabes. Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescentes nada às suas palavras, para que ele não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço, ó Deus, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o pão necessário, para que, na fartura, eu não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou na miséria eu não venha a roubar e desonre o nome do meu Deus. Não fales mal do servo a seu senhor, para que ele não te amaldiçoe, e tu sofras o dano. A gente que amaldiçoa o pai e não bendiz a mãe, que se julga pura, mas nunca foi lavada da imundícia. Seus olhos são altivos e seus olhares de desprezo. Seus dentes são como espadas e suas presas como facas. O rastejar da serpente sobre a rocha, o navegar do navio no mar e o amor do homem pela mulher. Assim é a mulher adúltera. Come, limpa a boca e diz: nada fiz de errado. Há 3 coisas que fazem a terra tremer. 4, que ela não pode suportar: o servo que se torna rei, o tolo que prospera, a mulher amarga que enfim se casa, e a serva que toma o lugar da senhora. 4 coisas na terra são pequenas, mas grandemente sábias: as formigas, que mesmo frágeis armazenam alimento; os coelhos do campo, que fazem morada nas rochas; os gafanhotos, que sem rei marcham em ordem; e as lagartixas, que se prendem com as mãos e habitam os palácios dos reis. Há 3 que andam com nobreza, 4 que se movem com majestade: o leão, rei dos animais, que não recua diante de ninguém; o galo altivo, o bode montês; e o rei, à frente de seu exército,
Se foste tolo em exaltar-te ou intentaste o mal, põe a mão sobre a boca, pois bater o leite produz manteiga e espremer o nariz faz correr sangue. Assim, provocar a ira resulta em contenda. A voz da mãe e a força da mulher virtuosa. Os ditados do rei Lemuel, mensagem que sua mãe lhe ensinou. Meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não des tua força às mulheres, nem o teu vigor, àquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, entregar-se ao vinho, nem aos governantes, buscar a embriaguez. Pois ao beberem, podem esquecer a lei e deixar de fazer justiça aos oprimidos. O vinho é para os aflitos e o álcool para os amargurados. Que bebam para esquecer suas dores e não se lembrem de sua miséria. Mas tu, meu filho, fala por aqueles que não podem falar. Faz justiça aos pobres e aos desamparados. Defende o direito dos fracos e assegura-lhes o que é justo. A mulher virtuosa. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela vale muito mais que rubis. O coração do marido confia nela e dele não faltará bem algum. Ela só lhe faz o bem todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha com mãos alegres. Como navio mercante, traz de longe o seu sustento. Levanta-se ainda de noite e provê alimento à família. Distribui tarefas às servas e planeja o dia com sabedoria. Examina um campo e o adquire. Com o fruto de suas mãos planta uma vinha. Cinge seus lombos de força e fortalece os braços. Percebe que o seu trabalho é bom. Sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao pobre e abre os braços ao necessitado. Quando chega o frio, não teme pela casa, pois todos estão cobertos com vestes duplas. Faz cobertas para o lar e veste-se de linho fino e púrpura. Seu marido é respeitado nas portas da cidade, entre os anciãos da terra. Produz roupas de linho e cintos e os vende aos mercadores. Força e dignidade são o seu vestuário, e sorri diante do futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da bondade está em sua língua. Vigia o andamento da casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos levantam-se e a chamam bem-aventurada, e seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas, mas tu a todas sobrepujas. A graça é enganosa e a beleza é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será louvada. Dai-lhe o fruto das suas mãos e que as suas obras a exaltem nas portas da cidade.